Mas e a violência? Qual é a exata definição dela? De acordo com o dicionário Silveira Bueno, violência é tudo aquilo que é agressivo, exerce força, impetuoso. São inúmeros sinônimos e nenhuma explicação. E para aqueles que vivem cara a cara com a violência? Violência é o que foi cometido com esses presos quando eles, ainda na primeira idade, de 0 aos 7 anos. Isso é violência, na minha opinião. E o Estado é o maior culpado de tudo isso, na minha opinião. Porque o Estado não dá meios, não dá mecanismo, não dá a menor chance de tentar uma base para esses futuros delinquentes. E o Estado só, hoje o Estado é uma instituição capitalista, só visa dinheiro para ele, para combater, para honrar FMI, honrar compromissos, e o maior compromisso que é o cidadão, a criança principalmente, não dá a menor estrutura, e depois que chega os 14 anos para frente, é tudo perdido. Violência é o que agride a gente, seja verbal, físico ou moralmente, né? A violência não dá futuro para ninguém, né? Isso aí não leva a nada. A violência só traz desgraça, né? Tanto para quem vai cometer a violência e para quem é vítima da violência. Não tem futuro. Se todo mundo andasse certo, no país nosso não estava com tanto de cadeia, lotado que está. Cadeia não dá futuro para ninguém. A violência maior é cometida contra a criança, que talvez se o Estado desse mais apoio para as crianças, né, desse mais apoio no sentido de dar mais educação, investir mais na criança, talvez a violência, talvez o número de criminosos diminuiria. Mas eles sempre existirão, porque vem, né, dos tempos de Cristo, já existia, né, então hoje não tem como acabar com eles. Acredito que teria como diminuir se investisse na criança, investisse no adolescente. A pior forma de violência é a psicológica, que é a que a gente sofre, quer dizer, ficar todo o tempo com medo. Eu acho que você passa toda a sua rotina com medo de acontecer alguma coisa, de você encontrar alguém, é até pior do que uma agressão física, do que alguma coisa do tipo. E o Estado? Segundo os responsáveis, muitos programas de reumanização foram desenvolvidos para a população carcerária, mas pouco se vê e essa violência muitas vezes é dada como falha do Estado. O Estado também falha na saída do sentenciado de cumprimento de pena ou em liberdade para a sociedade, para sair na sociedade. O Estado também falha, que existe na lei de execução, que ele tem que dar toda a guarida, todo o suporte ao ex-detento, e ele é omisso totalmente, ele não faz a parte dele, também não faz a parte dele, nem quando o cidadão, o preso, volta à sociedade. Então ele erra a hora que o preso, a hora que o cidadão entra, ele não deu o menor suporte para evitar que ele entrasse, e não dá o menor apoio que eu falo é material mesmo, porque o Estado é capitalista. A gente vive numa sociedade capitalista, então é dinheiro, é capital, é dinheiro, suporte, não é nada de escola, nada disso. Escola você tem que dar até os 14 anos, se você não deu a estrutura para o cidadão até os 14, você não dá mais. Então o Estado não dá a menor oportunidade para o egresso ter chance. Alguns têm chance por sorte, por suporte da família, por algum motivo desse aí, mas é mínimo. É mínimo. O Estado falha. Resumindo, o Estado é o maior culpado, sem dúvida nenhuma. O maior criminoso é o Estado. E muitas coisas que o Estado podia fazer em benefício ao ser humano, em benefício à comunidade,
eles pensam, os representantes do Estado pensam neles. Haja vista o escândalo que está tendo aí, né, dos partidos, quer dizer, as pessoas utilizando dinheiro público pensando em si próprio. Então, eu acredito que não há como você punir um criminoso, certo? E o Estado na situação que está. Então, eu acho que o maior criminoso é o Estado. Quando se pensa em condenar alguém, deveria condenar o Estado, sim, porque o Estado é o maior responsável por isso. Os valores também são modificados em uma penitenciária. Muitas vezes se confundem com a própria violência. Aqui dentro, os valores são totalmente diferentes, assim. Tem coisas, eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Um preso que eu atendi, que fui chamado para atender de urgência, que ele tinha tentado suicídio tentando cortar a jugular, né, com um estilete que ele mesmo confeccionou. E estava muito estranho aquilo, né? Eu vim para atender como se fosse uma tentativa de suicídio. E ao conversar com o preso, eu percebi que ele estava tentando simular uma situação, e aí eu fui em cima para tentar provar isso, né, o que eu estava pensando. E quando eu confrontei com ele, é o seguinte, eu falei, olha, normalmente quando uma pessoa, eu perguntei se ele era destro ou canhoto, ele disse que ele era destro. Então eu confrontei com ele o seguinte, falei, bom, um destro quando quer se matar, normalmente lá fora, quando a gente vê tentativa de suicídio por corte da jugular, normalmente ele tenta fazer esse movimento, é onde ele tem mais força, e ele tentou fazer aqui. E então ele disse para mim o seguinte, falou, olha doutor, vamos parar por aqui, porque senão pode sobrar até para o senhor, porque na verdade eu não quis me matar mesmo, eu quis me passar por um louco para sobreviver, porque aqui dentro eles só respeitam, né, se o cara for gardenal, que é o termo que eles usam, né, para definir os presos que têm problema. Então eu preciso mostrar que eu estou querendo morrer, mas na verdade eu estou querendo viver, porque senão eu posso realmente ser assassinado aqui dentro. Então, isso por causa de briga de facções rivais, né? Então você veja, aqui dentro uma tentativa de suicídio pode, na verdade, denunciar o oposto, né? O cara não está querendo morrer nada, né? Ele está querendo viver. Então é muito diferente, quer dizer, as coisas aqui tem muita, realmente, às vezes é o oposto, como esse caso que eu estou dizendo. E o preconceito? É a violência? Mais uma vez, o Estado tem sua parcela de culpa junto com a sociedade. A dificuldade que ele tem, a hora que ele sai de dentro do presídio, para estar conseguindo emprego, para estar conseguindo uma série de coisas, o próprio governo barra isso. Haja vista que quando se trata de um concurso público, uma das cláusulas que impede de estar concursando né, não ter cometido nenhum crime, não ter sido condenado. Então, quer dizer, o próprio governo, quando ele disponibiliza uma vaga dentro do Estado para trabalhar, ele próprio já está discriminando. O que a sociedade pode esperar, né? O que pode esperar de uma sociedade? Não, eu não tenho nada para falar, inclusive porque a gente vive numa democracia onde você fala o que é permitido. E não é verdade que você pode falar tudo que você quer no Estado, não, porque a punição vem mesmo. Isso é conversa fiada, a punição vem direta ou indiretamente. Isso eu estou bem à vontade para falar, em punição indireta, estou bem à vontade para dizer.